noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Virgem Maria, Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam na santa paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, me ajude a evangelizar, tá? Compartilhe os nossos vídeos nos grupos, tá? De WhatsApp, Face, Instagram, né? Nos grupos lá da igreja que você pertence, tá? Porque nós, católicos, precisamos, gente, de formação, tá? Nós precisamos ter conhecimento da nossa doutrina, tá? E nós precisamos também conhecer a palavra de Deus. Então eu já estou com a minha aqui, nós estamos fazendo um estudo bíblico. Então eu estou pegando lá desde o Antigo Testamento, nós estamos fazendo aí um estudo da Sagrada Escritura que eu não conheço na internet, um estudo gratuito. Eu conheço estudos pagos. Várias pessoas aí eu vejo que fazem, mas cobram. Eu não cobro um centavo. A única cobrança que eu faço é a sua inscrição. Então, se você quer me ajudar, por favor, me ajude a evangelizar. Esse é o nosso objetivo, gente. Que mais pessoas possam conhecer a santa palavra de Deus. Não é? Tem muitos católicos que não sabem, né, Bíblia. E olha que é complicado, hein? Igual nós estamos estudando, gente, o Antigo Testamento. Inclusive, eu estou sendo ousado aqui, estou sendo, vamos dizer assim, entre aspas, né? A igreja aconselha que a gente comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, que é mais fácil. E eu estou começando a estudar com vocês lá do Antigo, que é muito mais difícil. Então, é um desafio. Então, eu peço a vocês, rezem por mim, para que Deus me dê vida, saúde, conhecimento e inteligência, para poder estudar e passar para vocês o pouco que eu aprendi. Que eu não pense vocês que eu sou entendedor de Bíblia, não. Eu estudo, né, um pouquinho para poder passar um pouquinho para vocês do que eu aprendi com a igreja, nesses meus estudos aí de teologia, tá bom? Então, gente, nós estamos estudando então o Antigo Testamento. Então, se você quer fazer um estudo do Antigo Testamento, eu quero começar lá do Gênesis, tá? Você pode, nós temos aí, só você ir lá na playlist do meu canal, tá escrito assim, playlist. Aí tem lá vários tópicos, aí tem lá estudo bíblico. Então você pode estudar desde o Gênesis, que eu já fiz, tá? Eu estou pegando livro por livro, pegando aqueles pontos principais. Claro que eu não estou lendo versículo por versículo. Eu pego mais aquelas partes principais que a gente pode tirar algum ensinamento para nós hoje, porque tem muita coisa do Antigo Testamento que era para os judeus, não é? Então, aquilo que era para os judeus, né, a gente pode passar. Nós não precisamos ler aquela genealogia, né, filho fulano de quem. Aquilo também, a gente não precisa ler aquilo. Então eu pego mais aqueles pontos principais que a gente pode trazer para a nossa vida de hoje.
Ok? Então, gente, se você quiser fazer um estudo desde lá do Gênesis, tem aí. Então nós já estudamos já o Pentateuco, já passamos pelo Pentateuco. Agora estamos estudando os livros históricos. Já estudamos Josué, já estudamos Juízes, já estudamos Ruth, agora estamos estudando o primeiro livro de Samuel. O primeiro Samuel são 2 livros. Tá? O primeiro livro que fala do próprio a vida do próprio profeta e o começo da monarquia, ou seja, dos reis. Então nós já estamos estudando sobre a vida de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que Deus abandonou, porque foi um rei, não foi um rei obediente a Deus. E agora estamos vendo, né, que Deus colocou lá Davi, tá bom? Só que Saul começou, gente, a perseguir Davi. Inclusive, Jonathan, que era o filho de Saul, era amigo de Davi. Então nós vimos isso na aula passada, nós já passamos também. Davi teve chance até de matar Saul e não matou, porque era ungido de Deus, nós já falamos na aula passada. E hoje nós vamos continuar, então, estudando o livro de Samuel. Então, abram comigo aí, se você tem a sua Bíblia, a minha é de Jerusalém, mas pode ser qualquer Bíblia católica, desde que seja uma Bíblia católica, pode ser qualquer Bíblia. Nós paramos no capítulo 25, então hoje nós vamos estudar o capítulo 26, tá? Do primeiro livro de Samuel, capítulo 26. A página na Bíblia de Jerusalém é a página 425 da Bíblia de Jerusalém. Se for outra tradução, é outra página, tá? O que diz no capítulo 26, gente? Davi continua fugindo de Saul, porque Saul, na aula passada a gente viu que Saul disse que não ia mais perseguir Davi, por causa, né, que Davi não tinha feito mal nenhum para ele, era amigo do filho dele, Jonathan. Gente, eu já falei na aula passada que a amizade de Jonathan e Davi era uma amizade verdadeira, não tem nada a ver com o amor que o povo tá mencionando aí, o amor, né, homossexualidade tem nada a ver. Eles eram amigos, é amizade verdadeira. Acho que hoje a amizade está tão banalizada que as pessoas hoje não entendem hoje o tipo de amizade entre 2 homens e 2 mulheres, já levam logo para o mau caminho, né? Mas hoje nós vamos ver que Saul continua perseguindo Davi. E aqui no capítulo 26, Davi vai fazer de novo, pela segunda vez, Davi vai poupar a vida de Saul. Davi vai ter outra oportunidade de matar o rei e não vai matar. Por quê? Porque ele é um ungido de Deus mesmo, não exercendo mais, que eu já falei na aula passada. Isso quer dizer o quê? Que os nossos sacerdotes, gente, são ungidos por Deus, e mesmo que eles não estejam mais exercendo, eles continuam sendo sacerdotes. Tanto que a igreja ensina que em perigo de morte, um padre pode até confessar uma pessoa e dar absolvição se a pessoa estiver morrendo, mesmo que ele não esteja exercendo o ministério dele. Que uma vez padre, padre para sempre. E Saul aqui é a mesma coisa. Então nós vamos ver aí, você vai entender. Então, vieram encontrar Saul em Gabá e lhe disseram: não está Davi escondido na colina de Áquila, diante da estepe? Saul pôs-se a caminho em direção ao deserto, à frente de 3.000 homens, os melhores de Israel, para cercar Davi no deserto. O deserto, gente, todo mundo sabe o que é o deserto, né? O deserto é onde é a perseguição, né? É onde os homens de Deus são perseguidos, são tentados pelo mal. Tanto que no começo da igreja, os monges iam para o deserto e eram muito tentados pelo demônio. Então o deserto é um lugar de perseguição, é também um lugar de oração também, de retiro. Tanto que Jesus ficou ali 40 dias no deserto, não é? E Saul, como já prefigurando o Messias, já ficou também ali com Davi, ficou ali também no deserto sendo perseguido por Saul, igual Jesus foi tentado pelo demônio. Saul acampou na colina de Áquila, ao lado da estepe,
perto do caminho. Davi morava no deserto e soube que Saul tinha vindo no seu encalço no deserto. Olha aí, continuou perseguindo Davi mesmo sem motivo. É a perseguição do mal contra o bem. Nós sempre seremos perseguidos, gente. O homem e a mulher de Deus sempre serão perseguidos. Então, a gente que trabalha para Deus, prepara. Você que é uma pessoa de Deus, se prepare. Se você não quer ser perseguido, se você não quiser ser caluniado, gente, o que eu já fui caluniado depois que eu comecei esse canal aqui, eu já fui caluniado de não ser um homem de Deus, não é? E não é de pessoas de fora, não. Pessoas que comeram no prato junto comigo. Lembra lá de Judas, que comeu no prato junto com Jesus e traiu Jesus? Aconteceu a mesma coisa comigo. A pessoa que comia no mesmo prato que eu falou que eu não sou um homem de Deus. Então, gente, prepara. Você que é de Deus, prepara. Vão falar coisas de você do arco da velha. Porque, gente, onde a luz está, as trevas ficam malucas. As trevas querem te tirar. Se você começa a trabalhar para Deus, meu amigo, cuidado, porque o demônio vai fazer de tudo para te derrubar. Então você tem que estar firme em Deus. Intensifique as suas orações, sacramentos, né? Porque, ele vai fazer de tudo para te derrubar. Conselho de quem sentiu na pele. Então aqui é a mesma coisa. O demônio, né? Ele persegue os maus. O que Davi fez para Saul para ele ser perseguido? Nada, mas é isso aí, é isso mesmo. Davi despachou, né, que lhe informaram que de fato Saul havia chegado. Então Davi se pôs a caminho e chegou ao lugar onde Saul acampava. Viu o lugar onde estavam deitados Saul e Abner, filho de Ner, o chefe do seu exército. Saul estava deitado no interior do recinto e a tropa acampava ao redor dele. Voltando-se para o Eteu, o irmão de Joabe, Davi disse: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abisaque respondeu: eu descerei contigo. Então Davi e Abisai foram de noite até a tropa e encontraram... Gente, isso aqui eu já li, tá? Saul deitado e dormindo no interior do recinto, a sua lança fincada no chão, a sua cabeceira, e Abner e o exército dormindo ao seu lado. Por isso, gente, por isso que Jesus fala para a gente ficar sóbrio, para a gente não dormir, porque quando a gente dorme, olha aí o que acontece, tá vendo? Abisai disse então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Eu já falei na aula passada, né? Se você é um homem de Deus, Deus vai te honrar. Permite que eu encrave no chão de um só golpe com a sua própria lança, não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: não faças perecer. Quem levantaria sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Aí já expliquei isso, né? Davi não queria matar Saul. Disse ainda Davi: pela vida do Senhor, o Senhor mesmo o ferirá. Olha aí, tá vendo? Isso aqui eu já li, gente. Tá? Eu vou passar isso aqui porque eu já li na aula passada, tá bom? Disse Davi no seu coração: algum dia perecerei pelas mãos de Saul, e o melhor que devo fazer é salvar-me na terra dos filisteus. Olha aí, os filisteus também eram inimigos de Israel, não é? Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim escaparei das suas mãos? Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com com o rei de Gate. E Davi habitou junto do rei, ele e os seus homens, cada um da sua família. E Davi com as suas mulheres
Aí aqui fala das mulheres de Davi, olha só, né? Aquinoã de Jezael, Abigail, que fora mulher de Nabal, não é? Então, Davi, gente, tinha várias mulheres, era poligamia. Os reis de Israel tinham várias mulheres, não é? Era a mentalidade da época, tá? Lembrando que lá no Gênesis, Deus fala que o homem deve ter uma só mulher, mas quando entrou o pecado, então, infelizmente, desnorteou tudo. Quando Jesus veio de novo no Novo Testamento, colocou tudo no lugar novamente. Então, no Novo Testamento, os homens têm que ter uma só mulher. Então, infelizmente, tem homens que ainda querem viver lá no Antigo Testamento, ter mais de uma mulher. Tá errado. Ok? Saul foi informado de que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. Davi disse a Aquis: rogo-te que eu encontrei graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades do campo, onde eu possa morar, porque me continuaria o teu servo morando contigo na cidade real? No mesmo dia, não é? Pertencente aos reis de Judá, até os dias de hoje, o tempo em que Davi permaneceu no território dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Então o rei deixou, por incrível que pareça, deixou Davi viver ali. Davi e os seus homens faziam incursões contra os pagãos, não é? Tribos que habitavam a região na direção do sul até a terra do Egito. Davi devastava a terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, arrebatava ovelhas e vacas, jumentos e camelos e roupas e retornava com tudo. Tá? Quando o rei perguntava: onde foi a tua incursão hoje? Davi respondia que tinha sido contra Neguebe de Judá ou Neguebe dos Quenitas. Davi não deixava com vida nem mulher nem homem que trouxesse a Gate, para que ninguém ficasse para acusá-lo, dizendo: aí está o que fez Davi. Assim foi o comportamento dele todo o tempo em que esteve no território dos filisteus. O rei confiava em Davi e dizia: ele se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre meu servo. Davi, gente, era um homem de guerra, tá? Infelizmente, isso Deus também depois vai puxar a orelha de Davi. Quando ele vai querer, lá na frente, quando Davi vai querer construir para Deus o templo, Deus vai falar com ele: você não vai me reconstruir o templo, porque você derramou muito sangue. Então, o próprio Deus não aprovava aquelas guerras sangrentas que tinha ali no Antigo Testamento. Entendeu? Era o contexto da época onde Deus tolerava a tal da Guerra Santa, mas não quer dizer que Deus aprovava aquela matança toda. Tanto que eu estou citando para você, nós vamos ver lá na frente. Quando vai construir o templo, quem vai construir é Salomão e não Davi. Davi queria construir, mas por que Deus não deixa? Porque Deus fala para ele: porque você é um homem manchado de sangue, de muito sangue. Davi gostava de uma guerra, não é? Gente, mas era a mentalidade da época. Tá? Eles tinham essa mentalidade da Guerra Santa. Tá? Infelizmente, era a mentalidade da época. Então nós não podemos analisar esses. Aí alguém poderia perguntar: e como que a igreja. Muita gente pergunta, né? Tem santos no Antigo Testamento? Por que a igreja só canoniza santos do Novo Testamento? Por causa disso. Tá? Não quer dizer que esses homens do Antigo Testamento não sejam santos. São. Porque o santo, ele vive de acordo com a época dele. E Jesus é filho de Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Foi um grande rei. Mas ele tinha suas falhas, mas não era exemplo. E o santo para nós é exemplo. Então por isso que a igreja prefere os santos do Novo Testamento. Esse é o motivo da igreja canonizar os santos do Novo Testamento e não do Antigo. Porque a mentalidade deles é diferente da nossa. Hoje não.
Hoje Jesus quer o quê? A misericórdia, que a gente reze pelos inimigos. Não é isso que Jesus fala lá no Sermão da Montanha? E já no Antigo Testamento eles estão na época da lei, do olho por olho, dente por dente. E Davi é dessa época. Então Davi é santo, só que ele, né, vivia de acordo com a sua época. Então para eles isso era permitido, ter várias mulheres. Então Davi tinha várias mulheres, coisa que para nós hoje não é exemplo. Por que a igreja hoje prefere canonizar um Santo Antônio, né, um São Francisco de Assis, do que Davi? Porque para nós hoje a conduta de Davi não é correta. Para nós hoje, qual é a conduta correta? É a de São Francisco, é a de Santo Antônio, é a de São Paulo, que não casou, para ficar livre para o reino de Deus, não se casou. Para o Santo Agostinho, que vivia uma vida totalmente errada, depois se converteu e viveu para Deus. Entendeu? Então é como o Padre Léo brincava, né? Os reis, né, tinham várias mulheres, hoje os padres tudo solteiros. Ele brincava com isso, né? Por que os padres hoje estão tudo solteiros? Porque Davi, Salomão, esse povo já namorou as mulheres tudo antigo. Eu aguentava falar, morria de rir de falar. Davi e Salomão já namorou essas mulheres tudo do Antigo Testamento. Então os padres agora não podem namorar mais ninguém. Porque os reis já namoraram muito. Não é? Porque Davi tinha muitas mulheres, Salomão então vai ter milhares de mulheres, várias. Então, por isso que o Padre Léo brincava. Então hoje os padres hoje já não podem mais ter mulher. Claro que ele falava isso num tom de brincadeira. Entendeu? Mas por isso que a igreja prefere os santos do Novo Testamento. Porque para nós hoje são exemplos para a gente imitar. Ok? Aí o que vai acontecer? Os filisteus fazem guerra contra Israel. Olha aí, tá vendo? É o contexto da guerra, né? Ora, nesse tempo os filisteus reuniram seus exércitos para atacar Israel, e o rei disse a Davi: saibas que irás com o meu exército, tu e os teus homens. Davi respondeu ao rei: então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Então o rei disse a Davi: e eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Olha só que interessante. Tá? O rei, né, pediu para que Davi fosse o guarda pessoal dele na guerra, porque Davi era um homem de guerra. Lembrando que lá no começo do livro a gente viu lá Davi vencendo o gigante Golias, inclusive que era filisteu. Então eles tinham medo de Davi, né, porque eles já sabiam que Davi matou o Golias, matou o gigante. Então o rei não é bobo nem nada, o rei foi esperto, falou: não, eu quero Davi do meu lado, eu prefiro ter Davi do meu lado do que contra mim. Então, gente, isso aí chama-se esperteza. Por isso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E isso, gente, é um ensinamento para nós. Isso é um ensinamento para nós católicos, cristãos. O mal, gente, ele tem mais esperteza do que nós que somos cristãos. Então a gente tem que aprender a ter também um pouco de esperteza. Lembra que Jesus contou a parábola do administrador infiel? Jesus estava elogiando o quê? Não a fraude que ele fez, mas a esperteza. E Jesus fala que nós também temos que ser espertos como eles, prudentes. Entendeu? Porque senão, gente, a gente vai ficar para trás. Senão o mundo pisa na gente. Então você tem que ser esperto. Gente, ser cristão não quer dizer que nós temos que ser bobo, não. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu tenho que ser bobo. Tenho que aguentar tudo, levar tudo. Não, não é assim também não. Tudo na vida tem um limite. Você vai levando até onde dá. Mas a gente tem que aprender também. Agora, seja esperto. Agora, nunca deixe a verdade, tá, por um erro. Você tem que ir até o fim, mas pela verdade. Se você tiver certo, se o seu propósito for pela verdade de Deus, pela verdade do Evangelho, pela verdade da salvação, vá até o fim. Você pode dar até sua vida por isso, pode até morrer.
Agora, pela verdade. Você tem que buscar a verdade, porque a verdade liberta. Jesus já disse isso. Ok? Mas a gente tem que aprender também a ser um pouco esperto. Ser cristão não quer dizer que a gente tem que ser bobo. Não. Tá? Então, o rei foi esperto. Ele já sabia que Davi tinha vencido o próprio filisteu Golias. Então, não, vou trazer Davi para o meu lado. Então, se você puder pegar com você aqueles que são de Deus, é isso que você deve trazer. Né? Se aquele irmão está afastado, mas você vê que aquele homem é um homem de Deus, vá lá buscar ele. É melhor você ter uma pessoa a seu favor do que contra. É melhor você ter uma pessoa como amiga do que como inimigo. Ok? Agora, gente, nós vamos ler um texto aí no capítulo 27, que ele é um texto bastante enigmático, tá? E eu quero ler com você, tá? No capítulo 28, perdão. 1 Samuel, capítulo 28. Eu quero ler com você bem devagar, porque esse texto é um dos textos mais difíceis. Eu considero um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. Eu considero. Tá? Não é muito fácil de entender. A própria igreja, ela não dá uma, vamos dizer assim, um parecer definitivo sobre esse texto. Eu já vi teólogos católicos dizerem uma coisa e teólogos católicos dizerem outra. São duas interpretações. O texto é tão difícil que ele cabe duas interpretações. Tá? É um texto um pouco difícil, mas traz algumas verdades religiosas aqui, que eu quero colocar para você. Inclusive eu vou ler o texto com você e a gente vai comentando aí, debatendo. E no final eu vou dizer o que a igreja diz sobre isso. As duas interpretações que a igreja dá para esse texto, que não é muito fácil. Confesso a você que os estudos que eu já estudei sobre esse texto, eles são bem complexos. Não é muito fácil de entender. Por isso que eu estou falando, gente, o Antigo Testamento não é muito fácil da gente ler. Por isso que não deve ler sozinho. Busque alguém para poder te ensinar, né, qual é a interpretação correta desse texto. Porque sozinho você vai errar. Não é fácil, principalmente o Antigo Testamento. Até para gente que já estudou teologia é difícil. Imagine para aquele que nunca estudou uma teologia na vida. Então vamos lá, vamos ler o texto e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Qual é o contexto? Saul estava perseguindo Davi, Davi fugindo de Saul, tá? Deus tinha abandonado Saul e tinha colocado Davi no lugar de Saul, como rei de Israel, não é? E isso incomodou muito Saul. Então Saul começou a fazer várias coisas erradas, como nós já vimos para trás. E Saul vai cometer mais uma falha. Vai continuar cometendo, né, coisas erradas que Deus proibia. Tá? Então vamos lá. Saul e a feiticeira de Endor. Dependendo da Bíblia, gente, tá? Eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Dependendo da tradução, aqui está feiticeira. Dependendo da Bíblia, pode estar cartomante, pode estar médium, pode estar que faz adivinhação. Todas essas coisas que Deus proíbe. Se você quiser, leia Deuteronômio capítulo 18. Lá está bem claro. A partir do versículo 9, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9, está bem claro. Deus falando, né, para Israel, e nós também, hoje Israel é a igreja, para a gente não praticar astrologia, adivinhação, magia, né, evocação de morto, isso que os irmãos espíritas fazem. Ah, a pessoa morreu, eu vou lá saber o que fulano está dizendo, né? Carta psicografada, mandar ver o que o irmão está dizendo, né? Receber espírito do fulano que já morreu. Tudo isso Deus proíbe. Leia lá, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9. Você vai ver. E aqui Saul vai fazer. Vamos ler o texto, você vai entender.
Samuel tinha morrido. O profeta Samuel, que inclusive ungiu Saul como rei, e também Davi. Samuel tinha morrido e todo Israel o tinha lamentado, chorado, feito luto, tudo. Né? Isso não tem problema nenhum. E o sepultaram em Ramá, na sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Então o próprio Saul tinha expulsado aqueles que praticavam adivinhação, né, consulta aos mortos, porque ele sabia, ele como rei, né, ele sabia que Deus tinha proibido lá desde o Deuteronômio. Então ele próprio tinha expulsado dali essas pessoas que faziam isso. Entendeu? Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gilboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Então, gente, o medo, ele às vezes faz a gente cometer até barbaridades. Por isso que o medo, né? Por isso que Jesus fala, Deus fala várias vezes no Antigo Testamento: não tenhais medo. Porque o medo, gente, às vezes leva a gente ao desespero, fazer coisas, depois a gente vai até se arrepender. Né? Então Saul ficou com medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: a mulher que pratica a adivinhação em Endor. Então, Deus não respondeu a oração de Saul. Por que Deus não respondeu? Porque Saul, gente, estava afastado de Deus. Não é? Olha quanta coisa Saul tinha. Gente, a gente tem que entender que Deus conhece o nosso coração. Não basta a gente buscar Deus com a boca. Como é que a gente sabe que ama Deus? Pelos nossos atos. Então, Saul buscava Deus, mas não porque amava Deus, mas sim por conveniência. E Deus não quer ser procurado por conveniência. Deus conhece o coração de cada um. E o coração de Saul estava afastado de Deus, porque só estava fazendo coisa errada. Então isso é um grande ensinamento para nós. Às vezes Deus não nos atende. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Será que nós estamos buscando a Deus porque a gente ama a Deus ou só por causa de nossa conveniência? Tem gente que é assim. Usa Deus. Usa o nome de Deus, tá? Para os seus interesses. Mas Deus não. Deus conhece os nossos corações. Deus olha por dentro. Então muitas vezes Deus não nos atende, como não atendeu Saul, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas na prática é outra. É o que aconteceu com Saul. Ele buscava Deus, mas a conduta de Saul era totalmente errada. Só fazia coisa errada. Então, gente, por isso que eu estou falando, Jesus disse isso no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E ele fala. Mas tem muitos que vão me dizer naquele dia: eu preguei no teu nome, eu falei, não é? Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque você falava, mas você não praticava. Então eu quero falar agora para você e estou falando para mim. Isso, a primeira pessoa que tem que aprender isso sou eu. Porque eu estou aqui na frente falando para você, mas muitas vezes eu deixo a desejar. Quantas vezes eu choro por causa dos meus pecados? Porque às vezes eu prego aqui, mas eu não vivo aquilo que eu prego. E tem gente que é assim. Tem gente que está ali dentro da igreja, mas não vive aquilo que prega. Por trás fica metendo a lenha no outro, fica fazendo fofoca, fica puxando o tapete do outro. Já sai da igreja falando mal do irmão. São Tiago diz isso. A mesma língua que louva a Deus, fala mal do outro. Fofoca, disse-me-disse.
aquela fofoquinha dali, fofoquinha daqui, é o leve trás. Então, gente, não basta estar ali dentro da igreja, não. Não basta. Deus não olha, já falei sobre isso aqui. Deus não olha a multidão, Deus olha cada um. Então, o fato de você estar ali dentro da igreja, você pode ser qualquer coisa, pode ser um catequista, pode ser um coroinha, mas isso não te dá garantia de salvação, não. Então, por que Deus não ouvia a oração de Saul? Porque Saul já estava longe de Deus. Só buscava Deus por interesse em você. O que a sua conversão, né, mudou na sua vida? Os frutos. Quais os frutos de conversão que você já deu? Se você continua na mesma vidinha de antes, não adianta nada. E como é que a gente sabe disso? Pelos seus atos. A melhor coisa de você observar se um cristão é cristão de verdade é pelos atos dele. Na vida, no trabalho, na igreja, na família. Quantas vezes a gente vê? Dentro da igreja é uma maravilha, mas na família, chega em casa dando coice, como dizia o Padre Léo. Briga com a mulher, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o irmão, não ama. Então, gente, falar é fácil. A coisa mais fácil é falar. Eu já falei sobre isso aqui. Ser cristão não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus, o diabo também acredita. Ele falou várias vezes para Jesus: eu sei que tu és o filho de Deus. O diabo também acredita. Ser cristão, gente, é você praticar o evangelho. Leia Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, você vai entender o que eu estou dizendo. Não seja ouvinte da palavra, mas praticante. Não adianta nada. Se você não pratica isso aqui, não adianta nada. Eu estou falando à toa aqui para você. Claro, gente, que nós somos pecadores, como eu também sou, como eu já falei. Mas você tem que tentar fazer a sua parte. Por isso que você tem que ter calo no joelho. Como eu. Eu tenho que muitas vezes ter calo no meu joelho para pedir perdão a Deus por causa dos meus pecados, porque eu estou longe de ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja. Eu não tenho que melhorar muito. Mas tem gente que não reconhece isso e acha que não tem pecado, acha que nunca errou. Na vida conjugal isso é muito importante. Marido e mulher tem que... Não, eu errei, fulano. A culpa não é só de um, muitas vezes a culpa é dos dois. Então, por isso que Deus não atendeu. Aí, como Deus não atendeu, isso é o que acontece até hoje. Não é? Por que muita gente deixa a igreja? Porque às vezes pede alguma coisa, Jesus disse que a gente não sabe o que a gente pede, mas aí pede alguma coisa para Deus, Deus não atende, aí vai buscar fora. É o que Saul fez aqui. Consultou a Deus, Deus não atendeu, ele foi consultar lá a mulher lá, que fazia adivinhação. Quantos católicos não fazem isso? Dou minha cara aqui para bater. Se 90% dos católicos nunca fizeram isso. Largar a igreja e lá consultar lá esse pessoal aí que adivinha, que lê carta, que lê mão, não sei mais o que, astrologia. 90% dos católicos fazem isso. Tem gente que vai na igreja de manhã e à tarde vai no centro. E o que tem? Ninguém pode servir a Deus, é o diabo, gente. Já falei sobre isso aqui. Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando, gente, de doutrina. Doutrina. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando de pessoas. Tem pessoas maravilhosas lá no espiritismo, né? Não estou falando de pessoas. Estou falando de doutrina. Foi isso que Saul fez. Largou Deus, porque Deus não tinha ouvido a oração dele, porque Deus conhece o coração. Foi lá consultar lá a mulher que adivinhava. Então Saul disfarçou-se, vestiu uma roupa e de noite, tá, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação. Tudo proibido por Deus, hein? Leia Deuteronômio, você vai ver. Pratique para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser.
A mulher, porém, lhe respondeu: Tu bem sabes que fez Saul, expulsando do país as necromantes e os adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: Pela vida do Senhor, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: A quem chamarei para ti? Ele respondeu: Chama Samuel. Não sei se você entendeu. Saul se disfarçou, porque ele tinha expulsado, né, todos aqueles que praticavam essas coisas. Ele próprio tinha expulsado, mas agora ele estava precisando, ele foi lá. Se disfarçou de noite, foi lá, pediu à mulher que evocasse para ele um espírito. Aí a mulher perguntou: quem que eu evoco? Aí ele falou: o espírito de Samuel, que já tinha morrido. Olha o que é uma pessoa longe de Deus, tá vendo? Saul aqui já estava longe de Deus, né? Deus não ouvia mais a oração dele. Ele foi lá, buscou, né, os adivinhos que ele próprio tinha expulsado, mas agora, né, por causa da é o que eu falo, né, a conveniência, como era conveniente para ele, né, a própria aquilo que ele fez, né, ele próprio, né, passou por cima da ordem que ele tinha dado, não é, e mandou evocar o espírito de Samuel. Aí quando você desobedece a Deus, vem o castigo, não é? Porque você está desobedecendo. Deus falou para não fazer, ele está fazendo. É aquilo que eu falei: para ter pecado você tem que saber, querer e fazer. Saul sabia, quis e fez. Então mandou evocar Samuel. Por que eu digo que esse texto é difícil? Até aqui está fácil, mas agora é que vem a dificuldade. Presta atenção. Saul mandou evocar o espírito de Samuel. Então a mulher viu Samuel, o espírito de Samuel, que já tinha morrido, e soltando um grito medonho, disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: Não tenhas medo, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus. Deus aqui com letra minúscula. Deus aqui, gente, está com letra minúscula. A mulher viu uma visão que ela teve, um Deus, mas um Deus com letra minúscula. Então não é o Deus verdadeiro. Que sobe da terra. Quem que é o Deus que sobe da terra, gente? Vamos lá, vamos continuar. Veja um Deus que sobe da terra. Saul indagou: Qual é a sua aparência? A mulher respondeu: É um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul: Por que me perturbas o meu descanso? E evocando-me, Saul respondeu: É que eu estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim. Presta atenção. Deus se afastou de mim. Não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Lembrando, gente, que Deus muitas vezes nos fala através dos sonhos, tá? Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: Por que me consultas, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu adversário? O Senhor fez outro, como te havia dito, por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e entregou a Davi. Porque não obedecestes ao Senhor e não executaste o ardor da sua ira contra Amaleque. Foi por isso que o Senhor te tratou hoje assim. Como consequência, o Senhor entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Aqui que vem, olha só, olha que coisa difícil. Amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Ou seja, o Espírito falou que Saul vai estar com ele. Aonde?
e o exército de Israel também. O Senhor o entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, petrificado pelas palavras de Samuel, e também enfraquecido por não ser alimentado todo dia e toda noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo tão perturbado, disse-lhe: a tua serva te obedeceu, arriscando a minha vida. Obedecei às ordens que me deste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixa-me servir-te um pedaço de pão e come, assim terás forças para voltar. Ele, porém, recusou: não comerei, disse. Mas os seus servos insistiram com ele, bem como a mulher, e ele comeu. Levantou-se do chão e assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada, rapidamente a abateu, tomou farinha, amassou e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul e os que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Então, gente, esse texto é complicadíssimo. Por que ele é complicado? Eu vou tentar te explicar para você entender, mas não é fácil. Por isso que eu estou te falando. Tá? Se você continuar com dúvida, peça para uma pessoa te explicar, porque eu não sou biblista. Eu fiz 3 anos de teologia, estudo muito, né? Graças a Deus, tem vários livros aqui. Então, o que eu vou passar para você é aquilo que eu já aprendi. Mas se você continuar com dúvidas, peça para alguém te explicar, um padre, né? Alguém para poder te explicar, alguém que tenha mais conhecimento do que eu, tá bom? Eu vou te explicar aquilo que eu aprendi, porque o texto é difícil. Por que o texto é difícil? Tá? Muita gente questiona, né? Quem apareceu para Saul? Foi Samuel? Ou foi o diabo? Ou foi o demônio? Porque aqui, na Bíblia de Jerusalém, diz bem claro: vejo um Deus que sobe da terra. Quem é o Deus que sobe da terra? É o demônio. Deus com letra minúscula, está aqui na Bíblia. Mas depois fala aí, né, que Samuel apareceu. Só que o espírito de Samuel. Só que nós sabemos que o demônio pode nos enganar. Será que o demônio não enganou Saul? Não sei. Tá? Então, por que eu falei que tem teólogos que dizem que é o diabo? Eu já vi teólogos dizendo que é o diabo. E eu já vi teólogos dizendo que é Samuel. Então, fique com o seu entendimento. Tá? Se você dizer que é o diabo, não está errado. Se você dizer que é Samuel, também não está errado. Porque há 2 vertentes aí que defendem, porque o texto é difícil. Tá? O texto é difícil. Ok? A igreja, né, ela diz o quê? Pode ser, né, que Samuel tenha aparecido, pode ser, tá? Por causa de outros textos paralelos a esse, tá? Que dão a entender que possa ser que Samuel tenha aparecido. Agora veja, que o diabo também pode usar isso para enganar a pessoa, também é verdade. Por isso, gente, você que busca esse tipo de coisa, cuidado. Você está achando que é seu pai, mas não é seu pai. Porque tem gente que faz isso. Ah, eu quero ver o espírito, eu quero que, né, chamar o espírito do meu pai, o espírito da minha mãe que já morreu. Cuidado. Cuidado. O demônio pode usar isso para te enganar. Às vezes você está achando que é seu pai, mas não é seu pai. Então, se eu fosse você, não mexia com essas coisas. Se eu fosse você, não faria isso. Jamais eu faria isso. Agora, aqui no texto, tá? Pode ser que seja o demônio disfarçado, mas pode ser que seja Samuel, o espírito de Samuel. Porque Samuel fala, né, fala para ele tudo aquilo, né, que Deus tinha abandonado ele, tinha colocado Davi no lugar dele. E Samuel diz uma coisa muito interessante, o espírito de Samuel: amanhã você estará comigo. Gente, você já imaginou você buscar
Agora eu estou rindo para descontrair, porque o texto é pesado. Agora você imagina você buscar esse tipo de coisa e o Espírito falar para você: amanhã você vai estar comigo, você vai morrer amanhã. É o desespero que você vai ficar. Então não busque esse tipo de coisa. Muita gente que buscou esse tipo de coisa, eu já vi acontecer coisas desagradáveis com ele. O demônio, gente, ele é terrível. Ele pode tentar fazer alguma coisa com você. Se você busca esse tipo de coisa, Deus não vai te proteger, não. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai te proteger. Agora, se você começa a buscar esse tipo de coisa aqui, Deus não vai te proteger, não. Então você pode cair nas garras dele e pode até acontecer alguma coisa, um acidente. Quantos acidentes estranhos aí acontecem com as pessoas e não tem explicação? Mas por quê? Porque fica buscando essas coisas. E não tem se não tem a proteção de Deus, gente. Então, se eu fosse, é um conselho que eu te dou. Se eu fosse você, não buscava esse tipo de coisa. Então, o Espírito falou para Saul: amanhã você estará aqui comigo. E não é que vai acontecer isso? Na próxima aula nós vamos ler. No capítulo aqui na frente, nós vamos ver a morte de Saul. Saul vai morrer no dia seguinte. O que o Espírito falou, por isso que eu estou falando, olha como é que é difícil o texto. Porque se você disser que é o demônio, mas o demônio não é onisciente, o demônio não pode dizer que uma pessoa vai morrer amanhã. Mas como é que o Espírito de Samuel sabia? Entendeu? Não sei. É um texto dificílimo. É uma interpretação difícil da gente dar. Agora, seja o demônio, seja o Espírito de Samuel que apareceu ou não, foi um pecado gravíssimo de Saul. Por quê? Ele próprio tinha proibido isso de acontecer em Israel, expulsado esse tipo de coisa, e ele mesmo foi buscar. Então, gente, isso hoje acontece demais, e tem católicos que buscam isso. A minha preocupação é com os católicos que ficam buscando esse tipo de coisa. Por isso que eu estou falando, gente, tem pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Eu vou até citar um aqui. O Chico Xavier. O Chico Xavier era uma ótima pessoa. Jamais vou dizer que o Chico Xavier aqui não era uma boa pessoa. Era uma ótima pessoa. Fazia caridade. Mas foi um homem enganado. Infelizmente. Então, eu não estou atacando o Chico Xavier. A pessoa dele é maravilhosa. Eu estou questionando o que ele fazia. O que o Chico Xavier fazia? Né? Psicografava a carta, como se um morto ditasse para ele ali e ele ia escrevendo. Isso aí nós não acreditamos. Eu não acredito, é um direito meu. Porque a Bíblia proíbe. E olha, aqui não foi uma psicografia. Aqui foi uma consulta a um espírito, uma mulher que fazia evocação de morto, e apareceu lá um espírito, lá não sei se era Samuel, se era o demônio disfarçado, a gente não sabe, é um texto difícil, mas seja o demônio ou seja o espírito de Samuel, não é? Ele fez uma coisa errada, porque Deus proíbe esse tipo de coisa, não é? E o espírito falou para ele que ele ia morrer no outro dia, e ele vai morrer. Na próxima aula eu vou ler com você, ele vai morrer. Entenderam? Então, gente, cuidado com esse tipo de prática. Por isso que eu falo que o espiritismo e o cristianismo não podem, não há uma união, porque eles praticam coisas que o cristianismo não aceita. Eles acreditam na reencarnação e praticam o quê? Evocação de morto. Agora eu quero encerrar explicando para você uma coisa. Ah, mas vocês católicos também fazem isso, vocês também fazem isso com os santos? Não, senhor. Vou explicar para a gente encerrar. O que nós católicos fazemos é pedir a intercessão dos santos. É diferente. O que o Espiritismo faz e que Saul fez e que a Bíblia proíbe é evocar. O que é evocar? Chamar aqui. É o que eu já expliquei. Você pegar uma pessoa que já morreu. Todo mundo aqui já teve uma pessoa da família que já morreu. Um pai, uma mãe, um filho. Então, é eu ir lá nessas pessoas lá. Ah, eu quero falar com fulano. Eu quero, né, receber uma mensagem. Isso é evocar. Agora, eu posso pedir a intercessão. É diferente. Lá onde ele está, se ele estiver... Eu já expliquei isso aqui.
Eu posso pedir a intercessão do meu pai, da minha mãe? Posso, mas eu não tenho certeza onde ele está. É preferível você pedir a dos santos. Aí eu tenho certeza que eles estão no céu. Mas eu não posso chamar o morto para vir aqui. Aí é evocar. Lá onde ele está, ele pode interceder por mim. É diferente. Isso é intercessão. Evocar é você chamar o espírito para vir aqui. Aí, gente, o demônio, inclusive, pode usar esse espírito para te enganar, como eu já estou explicando. Ok? Agora, Deus pode, e aquelas pessoas que têm visões de almas? Tá? Aí se Deus, isso a igreja ensina. Um espírito pode aparecer para uma pessoa sem eu chamar? Pode. Aí é Deus quem permite. Os santos já tiveram várias visões de almas do purgatório, pessoas que já morreram. Não é comum, não quer dizer que todo mundo vai ver, não é isso. Deus pode permitir, mas aí não sou eu que chamei. Eu estou falando, você não pode chamar. Se Deus permitiu, amém, aleluia. Não é normal, mas pode ser que aconteça. Agora você não pode chamar um morto para vir aqui. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Porque o texto não é fácil, como eu já expliquei, não é fácil, tá? Né? É Samuel ou não é Samuel? Também não sei, tá? Eu não sei, até hoje também eu tenho dúvidas se é Samuel ou se é o demônio, tá? Às vezes eu acho que é Samuel, às vezes eu acho que é o demônio, ou é os dois. Pode ser que o demônio tenha até usado Samuel, disfarçado, né? Não sei, porque as duas interpretações estão certas. O demônio pode usar, né, isso para enganar, mas também, né, Deus pode ter permitido também que o espírito de Samuel aparecesse, né, para poder falar quanto Saul estava errado e que, inclusive, né, ele ia até morrer no outro dia, né? Fazer o quê? E vai morrer mesmo. Nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então fica aí a interpretação que você quiser dar. Aí, no caso, né, pode ser tanto um quanto o outro. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.